pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer um tema que me pediram bastante essa semana, uma atualização rápida sobre carreira e finanças. Então eu tenho 4 grupos, o primeiro vai ser o citrino, o segundo o quartzo verde, o terceiro a pirita e o quarto um quartzo transparente. Se você escolheu o citrino, vamos ver então como está o seu futuro financeiro. A gente tem um rei de paus. Assim, essa carta, ela acaba trazendo alguns obstáculos, tá? É uma carta muito impositiva, que quando vem, assim, vem com força. E ao mesmo tempo que ela fala sobre a capacidade de criar mais abundância financeira, ela também traz obstáculos justamente porque é um rei que se estabelece bastante sozinho, né? Um rei que se estabelece pela própria força de combate, por ir em busca. Então, assim, o rei de paus, ele não é um rei que delega tanto. Muitas vezes ele acaba tendo que fazer algumas coisas que não são função de rei, né? No que a gente pensa, imagina sobre o que é rei, do que é ser rei. Então, esse arquétipo, ele vai, assim, ele se coloca em linha de frente, tem muita coragem, né? Mas financeiramente traz a tua capacidade de abrir caminhos financeiros. Então diz assim, olha, se você quiser melhorar nesse sentido, você tem que colocar a mão na massa, tem que ir mais a fundo, né? Tem que talvez investir em algumas coisas, desenvolver um pouco mais a parte de trabalho, tá? Então meio que a carreira bastante vinculada à saúde financeira aqui. Mas sobre o dinheiro líquido mesmo num futuro próximo, de agora e para um futuro próximo, pode exigir muitas vezes investimentos da sua parte. Então, não é uma carta que me traz muito uma forte entrada financeira. Traz, assim, a necessidade de fazer alguns investimentos para poder melhorar a questão financeira, tá? Então, primeiro eu pago, né? Depois eu recebo. Mesmo num cenário que não tenha tanta liquidez, tá? Então, de alguma forma, poxa, eu vou ter que tomar esse risco aqui de primeiro fazer esse investimento e aí ficar na dúvida, será que dá certo ou não? Mas é um rei, né? É um rei que explora bastante. E lógico, nunca faça nada que você não consiga calcular os riscos, etc, né? Nunca se arrisque além da conta. Agora falando de carreira mesmo, especialmente, mas essa carta ela já meio que vincula os dois temas, né? A gente tem a criança e o livro. Então, no campo da carreira, assim, você pode acabar tendo contato com algumas questões que realmente são mais, assim, difíceis de encarar, do tipo, poxa, eu não acredito que essa pessoa tá falando isso, não acredito que essa empresa que eu achava que era super correta pisou a bola, né, não me entregou no prazo, enfim. Então, na carreira, as relações via carreira, elas podem se tornar, sabe quando a gente percebe, não sei, de repente quando você era criança você acreditava numa história, e aí cai por terra essa história, né, você percebe que era uma mentira, enfim, um conto. Tem uma certa questão aqui na carreira como se fosse um conto, né, uma certa mentira, algo que pode te decepcionar, mas não são cartas negativas, tá? Então, a criança, o livro, são cartas essencialmente positivas. Então, simplesmente está dizendo que na sua carreira, você vai muito em breve tomar um banho de realidade. E aí, eu consigo ter vários exemplos. Agora vieram, né, numa chuva, assim, de exemplos na minha cabeça. Por exemplo, quando a gente, às vezes, tem alguém no trabalho que, poxa, a pessoa sempre protegeu as minhas costas. E aí eu sempre achei que outras pessoas não eram boas, né? Porque eu sempre tive aqui um mentor que me dizia que nossa, tá tudo certo, essa pessoa é ruim. E aí chega um momento que eu não sou mais protegido, né, por esse mentor. E aí eu percebo que, poxa, será então que aquelas pessoas eram ruins mesmo? Né? Será que era um capricho dessa pessoa que gostava de mim e agora não gosta mais? Então, no campo da carreira tem um caminho bastante profundo
na realidade, na vida como ela é, ou no sistema que funciona na carreira X, porque a gente pensa, nossa, que legal que é ver um artista, mas aí você conhece os bastidores da vida de artista, tá? Então tem isso. Na carreira tem um mergulho na realidade, e isso é bom. Então veja, a sua leitura, ela é boa, mas ela me traz mais ou menos uma história assim do tipo, tomei consciência de uma realidade que eu achava que não tinha noção que fosse assim, ou durante muito tempo me mantiveram numa ilusão, e aí agora então eu tenho que correr e fazer aqui o meu caminho, eu tenho que correr atrás, né, da minha carreira, do meu dinheiro, muito por conta própria, assim, de uma forma bem independente. Então eu espero que vocês consigam, né, realizar as necessidades e desejos que vocês têm nesse campo de finanças e carreira. Um grande beijo e até mais. Se você escolheu o quartzo verde, vamos ver como que está a sua energia no campo das finanças e da carreira. Em questões... eu gostei bastante desse grupo. Um quartzo verde, rainha de copas. Então a gente tem muito essa coisa do cuidado, do nutrir, né? De alguma forma, assim, eu tomo conta de alguém, né? Ou eu tomo de algo, conta de algo. Mas é isso. As finanças, elas estão muito vinculadas às emoções aqui. E eu não sinto falta, não aparece uma escassez. Mas a rainha de copas, ela fala para guardar algumas coisas, né? Então, esconder ou... Aqui é bem assim, do tipo, não é um momento para você liberar dinheiro, por exemplo, é um momento para você segurar aquilo que você já tem, né? Então, se você for investir em alguma coisa ou gastar com algo, o gasto seria muito mais para a saúde ou com cuidados, tá? Aquela ideia de self-care ou cuidados com alguém, etc. Então, financeiramente, assim, o caminho, ele se abre para você se você investir mais na saúde, no autocuidado, você até manifesta mais financeiramente aqui. Não é sair gastando, entrei na farmácia e comprei um monte de bobagem, não é isso, né? É assim, aquilo que é necessário e que tá te demandando nesse momento. Mas é um investimento no autocuidado ou no cuidado com alguém, etc. E esse campo, ele pode, né? Aí são as questões das ativações. Ao fazer isso, você também abre mais prosperidade para você. Então a água, ela é muito abundante e o elemento água, ele vem aqui fortíssimo, né? Tanto pelo quartzo verde, que é do nosso chakra cardíaco, quanto pela rainha de copas. Então eu vejo água, tá? A água, ela é abundante, mas é preciso ter sabedoria para não gastar em coisas que são supérfluas nesse momento. Lembrando que, assim, o autocuidado, né, o investimento na saúde ou no bem-estar físico, etc. Isso aqui não é jogar dinheiro fora. Jogar dinheiro fora é... eu vou fazer eu quero fazer alguma coisa, não pesquiso, não vejo, saio pagando, não vejo, né? É isso. Então tem que ter uma inteligência aqui financeira, mas é muito focado no emocional, tá? Então é isso. É uma carta que eu vejo muito mais o movimento de segurar o dinheiro do que um movimento de gastos, né? Tá no momento de eu gastar, pronto. Não. É muito mais sobre segurar o dinheiro. E pensando em entradas, tá? Você pode ter entradas aqui financeiras, só que talvez sejam mais normais, comuns, não é nada fora da curva, nada, né? É porque a sua atenção, ela vai ser necessária em outro lugar, tá? Então, meio que assim, é o momento de por que eu trabalhei enfim, muitas vezes a gente trabalha e não sobra dinheiro, né? É só para pagar cartão e dívidas ou enfim, financiamentos, coisas assim. Mas eu digo, para que você trabalha, né? Você trabalha para poder tornar a sua existência possível e também para
se tiver alguém que dependa de você para dar uma assistência, etc. Então agora é meio que o momento de dar uma assistência. E com relação à carreira, muito legal mesmo esse grupo. Assim, com relação à carreira, eu sinto que você vai ter uma série de descobertas de dons pessoais, descobertas sobre habilidades, enfim, recuperar algumas memórias, né? Então, às vezes a gente se distancia tanto da nossa essência, vem tanta coisa que não permite que a gente tenha tempo para refletir, né? E o fato da gente só todo dia entra no mecânico, a gente se distancia um pouco da tal da identidade, né? E muitas vezes a gente não pode parar mesmo, porque tem outros fatores, tem coisas que dependem de nós, enfim. Mas aqui você vai ter a chance de ter algumas descobertas, né? Ao voltar para algumas memórias e resgatar muito essa ideia de missão, né? Meio que uma carreira que tem fundamento com algo que você goste mesmo. E para alguns de vocês, pode ser difícil assumir uma outra carreira, né? Pode ser difícil assumir que você quer ir para um outro lugar. Para outros que já estão mais em sintonia com, eu descobri que é isso aqui que eu quero fazer, não importa se, entre aspas, tem futuro ou não, né? Que a gente divide muito isso, carreiras que dão futuro, carreiras que não dão, né? Não importa se tem futuro ou não, você consegue saber que o futuro é o tanto que você tenta e faz acontecer, né? 9 de paus. Então é isso, para alguns pode ser um receio de fazer uma mudança de carreira, trabalho. Para outros é assim, não, eu sei que é um pouco mais restrito, que as oportunidades são mais difíceis, mas eu vou tentar até eu conseguir o sim, tá? Então eu considero um grupo muito bom esse aqui, tá? Um grande beijo, até mais. Se você escolheu a perita, vamos ver como será a sua vida financeiramente e na carreira. 5 de paus. Bom, financeiramente, e aqui a gente tem a perita, né? A perita, ela conversa muito mesmo com a parte financeira. Financeiramente, vem algumas brigas, disputas. Então, a ideia de que, nossa, isso aqui é complicado, mas assim, mas vale a pena, né? Sabe quando você descobre assim, eu tenho direito a um valor, que eu tinha um valor esquecido. Mas aí eu vou lá tentar pegar esse valor esquecido, eu não tenho a minha senha, não sei a chave de acesso, não sei, não posso ir não sei onde para buscar, para tirar foto, sabe? Assim, coisas que você tem direito a algo, só que a burocracia é muito alta para que você consiga. Então, financeiramente, existe algo assim, o 5 de paus, ele é uma carta que ele te traz as vias, né? Ele te traz assim, aqui você tem um dinheiro para sacar, aqui você tem uma parceria para fazer, aqui você tem uma vaga nova de emprego, aqui você tem uma possibilidade de morar fora. Então o 5 de paus ele traz oportunidades, mas todas com meio que tem que lutar com aquele dragão no fim da tela, né? Então assim, financeiramente é um desafio. É assim, um dia você ganha, outro dia você descobre que tem 2 boletos para pagar. Tá? Então isso é uma fase, você não é assim a sua vida inteira. Se você pegou esse grupo aqui agora, o seu futuro próximo, né, a sua fase aqui é essa. É de precisa lutar pelos seus direitos, precisa lutar por aquilo que é seu. Mas dá muito trabalho, eu vou ter que ir não sei onde, não sei, para buscar esse prêmio, esse benefício ou esse direito que eu tenho. Mas meio que a lição do momento é essa força de combate para realmente ter em mãos o que é seu, tá? Então, financeiramente é assim, é quase como se um dia você recebe, outro dia você descobre que tem umas coisas para pagar que não sabia. Aí no outro dia também de novo, recebe. Aí no 4º dia paga. Ele tem essa troca assim, meio que
A sensação de um 5 de paus não é uma sensação de estou no lucro, é uma sensação de estar ali, elas por elas, mas eu estou, de alguma forma, eu estou evoluindo. Só que parece que não me dão um respiro, tá? Então, é uma carta desafiadora? Sim, certo? Mas não é uma carta do tipo, olha, você vai perder dinheiro. Não, é uma coisa que fica ali, elas por elas. E na carreira? Na carreira, você realmente pode ter, assim, uma dissolução de contrato. Alguns aqui podem, para aqueles que estão trabalhando em algum lugar, pode haver, assim, ó, o risco de sair do local, ser cortado, ou ter mesmo um conflito com alguém, com uma chefia, tá? Então, são muitas espadas aqui e, de novo, a parceria sendo desfeita. Então, via carreira pode ser só uma fase, do tipo, às vezes trocou uma pessoa com quem você trabalha, vem uma pessoa nova, e essa fase de adaptação é um pouco mais difícil, né? As ideias não se encaixam bem, ou tem, assim, essa combinação aqui também me traz um pouco de coisa de fofoca, coisas que, más línguas, né? Aquilo que não é bem dito. Mas pode vir, assim, às vezes olha, alguém chega até você, ou você chega até uma pessoa e fala, olha, chegou o fim, não dá mais pra funcionar desse jeito, daquele jeito. Por isso que o 5 de paus também, ele acaba falando pra você, é tempo de mudança, né? Essas cartas todas, elas falam sobre mudanças a partir de cortes. Então, de repente, você trabalha com alguém, a pessoa é mandada embora, entra outra no local e fica difícil. Ou se você tem o seu negócio, às vezes é aquele momento que você precisa cortar gastos, precisa cortar, mudar de fornecedor, sabe? Tem algo assim, a mudança, ela vai ser exigida. Lembrando que você tem a total força de combate aqui, certo? Então, também, às vezes você vai sentir, poxa, eu tenho alguém aqui querendo dizer que acha isso, isso e isso sobre o meu trabalho. Se você concorda com a visão, com a análise da pessoa, se fizer sentido, legal, usa, cresce. Se não, você pode falar, não, deixa eu prestar atenção. A pessoa tá falando que o meu trabalho é isso mesmo? Não, não é. Então, a pessoa tem más intenções, eu não vou nem dar a voz aqui para essa pessoa, tá? Mas tem um sentido de conflito, de separações, tem um sentido de a necessidade de uma certa mudança nesse campo de carreira, consequentemente, na maneira com que se lida com o dinheiro, tá? Então, lembrando que é uma fase, daqui a um tempo você pode escolher um outro grupo, e a previsão, ela acontece pra gente se preparar, ir com tudo, né? Então, 5 de paus, você tem que lutar pelos seus direitos. Um grande beijo, até mais. Se você escolheu o quartzo transparente, vamos ver como estará a sua saúde financeira e também a sua carreira. 3 de ouros, muito bem. Então, é uma carta legal para a questão financeira. É uma carta que indica progresso. E é um progresso também que ele não é completamente solitário. Então, você pode até ter algumas coisas, assim, parcerias, pessoas que te contribuam financeiramente. Tá? Então, ou até mesmo nos recursos, não precisa ser só no aspecto do dinheiro, enfim, mas em coisas que aumentam seus recursos, tá? Mas o 3 de ouros é uma carta muito boa para esse sentido. Ele diz assim que uma união produz um pouco mais, né? Então é um sentido de cooperação, de trabalho que tem um fruto. Então eu sinto uma energia muito boa mesmo dessa carta. Como se algumas coisas que às vezes você já fez no passado viessem a trazer um resultado mesmo. Então, sabe, simbolicamente é assim. Vamos supor que você abre uma cafeteria. E aí você que faz a parte de patisserie. Você que faz ali, sei lá, croissant, você que faz carolinas, bombas de chocolate, eclair, você que faz essas coisas. E aí você pela primeira vez recebe o pagamento por aquilo que você produziu. Então tem um sentido aqui de num futuro próximo você de fato ter
um resultado de coisas que você já fez. Um resultado realmente, um lucro. Diferente do grupo anterior, por exemplo, que não tem muito esse sentido do lucro, fica muito no elas por elas, eu recebo, eu pago, né? Aqui não, aqui tem o sentido de lucro, de excedente, de algo que sobra. Então também, se você é uma pessoa que tava aí lutando pra, poxa, nunca sobra nada, aqui tem o sentido de enxergar um retorno mesmo, de enxergar, conseguir saber que tem um resultado, tem um retorno. E na carreira? Ai, que legal. Aqui a carreira, até vou falar que a parte amorosa invadiu um pouco a carreira. Mas em termos de carreira, é assim. É como se você fosse ter um grande avanço mesmo. Então, as coisas estão progredindo na sua carreira, trabalho. Então, se você não tá com um trabalho, é uma fase que você vai tá assim, chamando atenção pra ter um trabalho. Então, se você tava querendo ter um alcance maior na sua carreira, então a projeção social, ela tá boa, tá? Existem até, para alguns pode até ter uma proposta mesmo, a parceria, ela é muito boa, muito forte aqui, e parceria não precisa ser, eu estou numa sociedade, pode ser aquela pessoa ou aquela empresa que de repente te facilita a vida mesmo, né? Assim, nossa, eu precisava contratar esses serviços, por conta disso eu tenho mais tempo e estou ganhando mais, sabe? Ou eu precisava, né, colocar o meu filho na escola, ou precisava, sabe, meio que tem um sentido de delegar para você ter tempo para desenvolver a carreira. Um pouco mais, né? E aí então vem uma porta bem aberta para isso. O que pode acontecer aqui é uma pessoa ficar muito interessada em você, até por admirar a sua carreira ou admirar a maneira com que você lida com o dinheiro, com que você lida com a ideia de trabalho, etc. Então tem alguém aqui que pode, se você já está com alguém, a pessoa pode se apaixonar ainda mais, percebendo o seu jeito de lidar com o trabalho. Se não, pode ser até através do trabalho uma pessoa segurando aqui uma paixãozinha secreta por você, um amor, tá? E em última instância pode ser assim, alguém que de alguma forma você não foi pra frente com a pessoa e que hoje fica te admirando e gostaria de participar da sua vida, né? Que a pessoa tá pensando assim, agora essa pessoa tá desenvolvendo bem na carreira, então agora eu gostaria de estar na vida dele, dela, tá? Então, é lógico que sobre isso faça muito bem a análise se você tem interesse nessa outra pessoa que te observa, né? Mas existe uma pessoa que te observa nesse campo da carreira, do trabalho. Então, um grande beijo e até mais.